Olá, bem-aventurados. Amanheceu e quando amanhece é hora da gente fazer a nossa consagração, a nossa entrega. Consagrar os nossos pensamentos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, as nossas palavras. Entregar, ofertar a Deus o nosso coração, a nossa vida. Né? Entregar na mão daquele que tem tanto querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade, que age, que opera em nós. E a palavra ainda vai dizer: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então, a primeira coisa a se fazer quando a gente acorda é agradecer a Deus pelo privilégio de estar vivo, né? Agradecer a Deus por ter nos dado a dádiva de acordar. Muitos queriam acordar e não acordaram hoje. Mas Deus nos deu esse privilégio, né? De poder acordar para servi-lo, para agradá-lo, para fazer a sua vontade. Então, este é o momento de consagrar, entregar a nossa vida na mão daquele que cuida da gente. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com você muito interessante. Vai estar em Mateus 22, a partir do versículo 34, que vai dizer o mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Ame ao Senhor. Jesus respondeu: Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, que é mais parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Então, a primeira obrigação que você tem na sua vida, sabe qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, acima do seu namorado, da sua namorada, acima dos seus filhos, acima do seu esposo, da sua esposa, acima do seu bichinho de estimação, acima do seu primo, acima do seu tio, do seu sobrinho, papagaio, periquito, acima da sua casa, acima do seu carro, acima do dinheiro que você tem, do dinheiro também que você não tem. Amar sobre todas as coisas, fala sobre estar por cima, acima, no topo. Então, a primeira coisa, a primeira obrigação que você tem, tá? Amar um mandamento, uma ordem. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que também é muito importante, amar o outro como a si mesmo. Isso é um mandamento mais difícil, que mais pega a gente, né? É amar o outro. Principalmente amar aquele que nos fere, né, gente? Muito difícil. Aquele que te ofende, aquele que mente a seu respeito, aquele que te lesa, aquele que te trai, aquele que te rouba, aquele que te difama. Amar esses é um trabalho, uma obrigação mais sofrida, mas ainda assim temos que cumprir, porque é uma ordem. Jesus não deixou, que falou que era uma opção nossa, não sabe? Quando a gente acordar com o dinheiro, com o salário caindo na conta, quando a gente tiver um dinheirinho no banco, quando a gente tiver com o carro, quando a gente tiver com a casa, quando for tudo bem nos nossos relacionamentos, aí eu vou amar o próximo. Não, querido, é amar, quando tiver tudo isso, e principalmente quando não tiver, no dia que você acordar mal-humorado, no dia que você acordar cansado, no dia que o salário atrasar, quando as portas do emprego não estiverem abertas, que você estiver doente no hospital, entendeu? É amar o próximo. E quando fala de amar o próximo, como a si mesmo, é porque ninguém deseja o mal para si. A gente tem tendência de as pessoas que nos desagradam, a gente desejar o mal delas. E é por isso que Jesus falou: ame o próximo como a ti mesmo. Aquilo que você não deseja para você, não deseje para o coleguinha. Eu tenho exercitado isso todos os dias. Eu falo aqui porque quando eu vou falar da palavra de Deus, eu falo daquilo que eu vivo, daquilo que eu coloco em prática, tá? Eu me policio muito para não ser um fariseu. Porque o que eu mais tenho embate é com pessoas que têm esse comportamento de fariseu. Então eu procuro falar daquilo que eu vivo, sabe? Daquilo que eu pratico no meu dia a dia. Porque assim eu não dou margem para as pessoas falar: mas você fala uma coisa e vive outra. Não, eu gosto de falar aquilo que eu vivo. Eu vivo assim, tá? Tô falando de mim, não de qualquer outra pessoa. Eu vivo assim. Eu procuro ser assim. É o estilo de vida que eu procuro viver. Se você acredita ou não, é um problema seu. Eu devo satisfação, é pra Deus, meu amor. É pra Deus que eu tenho que dar satisfação. Não tenho que provar nada pra você, eu tenho que provar pra Deus. Deus sabendo as intenções do meu coração,
conhecendo a minha vida, sabendo que o meu coração não tem perversidade, é o que me importa, né, gente? O que as pessoas pensam a meu respeito fala mais sobre elas do que sobre mim, né? Eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa a meu respeito. Então, a gente colocar esse exercício em prática de amar o outro é difícil. Eu falo por mim, gente, não é uma tarefa fácil a gente amar aquele que nos ofende, perdoar os nossos inimigos. Não é fácil, mas é necessário para que a nossa vida siga em frente. É preciso que a gente tire esse fardo. A gente precisa perdoar as pessoas que nos ofendem. Quando fala de perdoar, fala de amar o próximo. Porque só pode perdoar quem ama. Se você não ama, você não perdoa. Entendeu? Se você não ama, você guarda rancor. Você é uma pessoa rancorosa. Entendeu? Uma pessoa ressentida. E tudo isso cria muros nas nossas vidas que nos impedem de chegar mais perto de Deus, que nos impedem das bênçãos de Deus cheguem nas nossas vidas. Porque ninguém deseja o mal para si. Eu não acordo um dia e desejo o mal para mim. Eu não desejo que eu fique enfermo, eu não desejo que eu seja roubado, que eu seja traído, que eu passe necessidade. Claro, ninguém vai desejar isso para si mesmo, gente. Quem quer passar por dificuldades na vida? Ninguém. A gente sempre quer e a gente também, Deus quer isso pra gente, que a gente vive uma vida boa, uma vida feliz, uma vida agradável, sem passar necessidade, sem sofrimento. Mas no mundo nós teremos aflições e nós precisamos amar o próximo. Eu tenho exercitado isso todos os dias, tá? Tenho pedido a Deus para abençoar aquelas pessoas que me feriram, que me traíram, que me roubaram, que me difamaram, que me tiraram meu respeito, que me lesaram, que riram de mim, que fizeram chacota, que se juntaram e tramaram contra mim. Eu peço a Deus que as abençoe, que a graça e a misericórdia do Senhor as alcance, assim como me alcançou, como a misericórdia de Deus me alcançou. E me alcançou porque eu sou merecedor? Porque eu sou bonzinho? Porque eu sou legal? Porque eu sou bonitinho? Não, porque eu sou falho como todas as outras pessoas. Mas me alcançou porque Deus me ama muito e Ele também te ama da mesma maneira, né? Nós somos filhos de Deus e Ele nos ama. E um pai sempre se compadece do filho que ama. E é assim que Deus faz com a gente. Então a gente tem que amar uns aos outros. E não é só amar quem nos ama ou aqueles que nos agradam. Porque, como a própria palavra de Deus diz, se você amar só aquele que te faz o bem, que diferença faz isso no mundo? Não tem diferença. A diferença é você amar aquele que te ofende. É difícil, é trabalhoso, é um exercício diário, tá? Fala, eu quero amar o meu inimigo, Jesus. Quero que você perdoe, quero que você abençoe, eu preciso, e assim você vai. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7, né? 70 vezes 7. É perdoar, é amar, é desejar o bem. Quer perdoar, gente? É aquela coisa. Eu perdoei, mas eu quero que o fulano sofra. Não, então você não perdoou, fulano. Perdoou, falar, ó, Deus abençoe. Eu tenho feito isso nas minhas orações diárias, tá? Abençoa, Senhor, todas aquelas pessoas que passaram na minha vida, que todas me causaram, deixaram alguma marca negativa. Então, que o Senhor as abençoe. E assim como Deus transformou, como Ele mudou a minha vida, como o Senhor me tirou do fundo do poço, né, lá do lamaçal do pecado, assim Ele pode fazer com você. Olha, Deus mudou a minha vida de uma maneira tão sobrenatural. Eu tenho vivido nos últimos dias o sobrenatural de Deus, a transformação, e visto o que Deus realmente pode fazer, sabe? Quando as pessoas juntam, querem te destruir, tramam contra você e querem até mesmo que você dê fim ao bem mais precioso, que é a nossa vida. Então Jesus, Ele me fez viver o sobrenatural. Mas para isso, gente, eu tive que perdoar. Eu tive que falar, Senhor, eu tenho que perdoar. Porque quando eu estava preso no rancor, preso na amargura, preso nos ressentimentos, nas lembranças das feridas que as pessoas me causaram, isso impedia o agir de Deus na minha vida, da transformação chegar. E a partir do momento que eu liberei o perdão, que eu falei com Deus, eu preciso perdoar aqueles que me ofenderam, a minha vida mudou, o Senhor mudou a minha vida. Eu dei o Senhor girou a minha vida num ângulo de 180 graus, entendeu? Para melhor, rumo ao céu. E é isso. Então, é amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo fala de você não desejar para o outro aquilo que você não quer. E de não só desejar, de não fazer com o outro, tá? Não faça com o outro aquilo que não é bom para você. Não é uma recomendação, é uma obrigação. Que isso fique bem claro. Você é obrigado
a fazer isso, tá? Que Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia.